E aí, galera, beleza? Eu estou aqui com algumas coisas, alguns livros. Eu coloquei aqui para a gente poder conversar um pouco sobre construção de identidade universalista, né? Hoje se fala muito em universalismo e o universalismo ele tem como foco principal não se apegar a doutrina nenhuma, a instituição nenhuma e a nenhuma religião, nenhuma filosofia específica. Ele abrange tudo que existe em termos de ciência, religião, filosofia, arte, de uma forma geral. Então eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia, uma pessoa que tem vontade de iniciar dentro dessa abertura mental, ela precisa ler. É o primeiro passo, né? E depois agir, porque conhecimento sem ação é igual você colocar uma pedra de gelo em cima de uma chapa quente. Ó. Vai embora, bastante conhecimento. Por quê? Para que você possa agir melhor para a sua vida, para os demais. Certo? Então eu vou colocar aqui o que eu tenho em mãos agora. Vou começar por uma questão mais científica. Os livros do Dr. Brian Weiss, que é um terapeuta, ele é um psiquiatra, que a partir da primeira experiência que ele relata nesse livro, uma paciente no consultório dele começa a ter experiências mediúnicas, experiências de contato com outras consciências e de volta ao passado, de rememoração de vidas passadas. Então ele se especializa em terapia de vidas passadas. Isso é um tema muito interessante para quem quer começar a entrar pela espiritualidade e tem um pouco de receio ou preconceito com relação a essas coisas de crença, de religião. Então, o Dr. Brian Weiss, ele foi muito corajoso dentro do mundo acadêmico e científico, que ele é renomado, é conhecido, ele expõe essas experiências. E é rechaçado e sofre preconceito. Obviamente ele já sabia disso, mas não se furtou em relatar experiências maravilhosas. Depois ele lança o segundo livro dele. Esse primeiro livro aqui se chama Muitas Vidas e Muitos Mestres. Em seguida ele vem com o seu Terapia de Vidas Passadas. E esse outro livro aqui, que é A Sabedoria dos Mestres, é um livro maravilhoso porque relata e coloca aqui para a gente mensagens de consciências espirituais, de seres que habitam mundos dimensionais e que vêm através dele mesmo, de pacientes dele e do próprio filho dele, que morreu num acidente, morreu de doença, não me recordo. O próprio filho dele envia uma mensagem a ele, o Dr. Brian Weiss. É leitura imprescindível para quem quer começar a se aventurar nesse mundo da terapia de vida passada, da questão intraconsciencial, do que ocorre dentro de todo o nosso mundo interno, nossa mente, nossos corpos emocionais, energéticos e inclusive o corpo físico. Bom, eu vou citar aqui um autor que para mim influenciou bastante. Quando eu comecei lá na minha juventude a ler, o autor é Ramatiz, é o autor espiritual que vem pincelando aos poucos, foi o primeiro a colocar o termo universalista, o conceito de universalidade em termos de espiritualidade, surgiu com Ramatiz, em várias obras suas, através do médium Ercílio Mais. Então eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de livro de Ramatiz, através de Ercílio Mais, o primeiro médium de Ramatiz famoso. Aqui está, o Sublime Peregrino. Eu tenho aqui A Vida no Planeta Marte, um livro muito polêmico na época. Eu tenho Fisiologia da Alma, Mensagens do Astral, Elucidações do Além, um desenho de Ramatiz, inspirado.
Tenho aqui também o Evangelho à Luz do Cosmos. Maravilhosas dissertações de Ramatiz. Além de leitura imprescindível, qualquer livro espírita que você consiga, principalmente os livros de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, você precisa ter o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E eu acho que está aqui. Não deixo de falar de Espiritismo. O Livro dos Médiuns, para quem quer realmente ter uma noção vasta sobre o que é ser um médium, seus direitos e deveres. O Céu e o Inferno, aqui relata mensagens de pessoas que passaram para o outro lado e viveram o seu céu pessoal e o seu inferno pessoal. Muito bom, recomendo. Então, a construção de uma identidade universalista, ela precisa ir além até mesmo do que você espera. Não é só porque os evangélicos criticam as religiões espiritualistas e chamam os umbandistas de macumbeiros, de endemoniados, e até mesmo os espíritas também, entre outras coisas. Não é por isso que a gente vai deixar de estudar a Bíblia e saber o que ela contém de luz, de esclarecimento, de inspiração, de exemplos de vida que aqui nós temos. O Livro dos Mormons é um outro testamento, é um outro livro. Livro de Nefe, que não consta na Bíblia. Esse é um anexo da história. Um livro sagrado também, que não entrou na Bíblia. Ficou sendo conhecido através de outras pessoas. E só uma igreja, outra igreja, adota o Livro dos Mormons. Então nós precisamos ter uma mente aberta. Aqui eu tenho mais livros de Ramatiz, Mediunidade de Cura, Missão do Espiritismo. Esses livros de Hercílio Mais. Atualmente, Ramatiz vem trabalhando muito na questão da Umbanda, através do médium Norberto Peixoto, que lançou Chama Cristo. Excelente. Temos mais aqui do Norberto. A trilogia Umbanda e Apometria. O primeiro, Planeta Azul. Aqui tem mensagem de Vovó Maria Conga, mensagem de Ramatiz. Vovó Maria Conga aqui relata que ela é uma freira, se apresenta como freira. Freira psicóloga, dentro das searas espíritas. Provavelmente ela tem muito a nos dizer com relação a essa questão de preconceito, de espiritismo e umbandismo. Na verdade, o mesmo espírito se manifesta como uma preta velha, mandingueira, dentro da religião de Umbanda, e como uma freira psicóloga, super entendida de assuntos mentais e comportamentais dentro da seara espírita. Você vê que preconceito só existe aqui na Terra. O espírito não tem esse tipo de limitação. Nós temos o segundo, além do Planeta Azul, o segundo livro é o Jardim dos Orixás, que eu não tenho aqui no momento. E fechando a trilogia, nós temos o Vozes de Aruanda. Os três com o médium Norberto Peixoto, que é dirigente de um centro de Umbanda, Cabana do Caboclo Peri, lá em Porto Alegre. E dirige trabalhos de apometria também nesse centro. Trabalho maravilhoso. Vou falar de outro médium também que segue a linha espírita. Começou com esse livro, A História de um Anjo, o médium Roger Bottini Paranhos. Roger, ele vem se consagrando dentro da literatura espiritualista, porque ele vem contando histórias reais, histórias que são verídicas com relação à história da humanidade. Aqui em Atlântida, por exemplo, no Reino da Luz e no Reino das Trevas, que é o segundo volume, ele relata também as experiências que foram vividas no continente perdido, na Atlântida. Também eu tenho aqui o livro Akhenaton e Moisés. Moisés, volume 1 e Moisés, volume 2. O livro Akhenaton eu estou com ele emprestado, mas é uma excelente trilogia também. Akhenaton,
Moisés primeiro e Moisés o segundo livro. Você fazer uma formação dentro de como se estabeleceu o monoteísmo na Terra, né, que seria implantado no Egito, mas não deu certo e acabou sendo implantado no povo hebreu, através do Deus Jeová, que foi tão famoso como Deus do trovão, Deus da ira, Deus da força e do poder. Continuando, temos aqui alguns livros da teosofia, o homem invisível e invisível. Teosofia também é uma fonte de muitos conhecimentos que podemos aproveitar. É claro que não deu certo, porque ficou só no âmbito da filosofia, eles não acreditavam e não davam muita atenção a contato com espíritos e outras consciências, o que foi muito ruim para a própria teosofia. A Madame Blavatsky, que era uma das líderes, que publicou vários volumes de A Doutrina Secreta, uma pessoa que tinha muitos vícios e comportamentos estranhos, não fazia nada para mudar. Tanto que tivemos notícia dela após o desencarne, o desenlace físico dela, que ela passou maus bocados, e entendeu completamente o erro, a ignorância, a imaturidade do seu espírito enquanto na Terra, e hoje em dia ela é uma das trabalhadoras que mais arregaçam as mangas dentro das lides espíritas de trabalhos de caridade ao próximo. Nós temos aqui do autor Arthur Powell, o corpo astral, o duplo etérico, o corpo mental, o corpo causal e o ego. Seguindo uma linha umbandística, nós temos aqui o elo perdido, que conta a história e é uma proposta que sugere que a primeira raça que surgiu no planeta, a raça vermelha, foi aqui no tronco Tupi-Guarani, muito anterior a esse que nós temos atualmente. É a primeira raça que surgiu no planeta. E fala de Umbanda, fala de mediunidade. Isso é do Pai Ribas, é um autor umbandístico, muito bom livro. Tenho aqui Umbanda do Brasil, de W.W. da Mata e Silva, um dos mestres da Umbanda também, que coloca a parte toda esotérica relacionada à Umbanda. Excelente obra. Do autor Rubens Saraceni, O Guardião da Meia-Noite, conta aqui a história daquele que acabou se perdendo, foi para as trevas e se transformou num guardião de trabalho umbandístico. A saga O Cavaleiro da Estrela da Guia. A saga desse personagem se mistura com a saga desse personagem. É um calhamaço. São 3 livros num só. Vale a pena. Ampliando a mente. Temos os romances espíritas. Temos os livros de estudo de André Luiz, Mundo Maior, Missionários da Luz. Não podem faltar livros de estudo. Romance, sob as mãos da misericórdia. Maravilhoso. Um livro que faz chorar até os corações mais empedernidos. Aconteceu na Casa Espírita, fala de uma infiltração de obsessores através do foco mental dos adeptos da Casa Espírita e de suas fraquezas. Tem aquele professor Valdo Vieira, a dupla evolutiva, o casal que quer viver uma comunhão, não só de amor, de romance, mas uma comunhão evolutiva, onde um ajuda o outro dentro da evolução mental, consciencial. Do outro lado da vida, relatos de crianças que passaram pela experiência da quase morte e por terem vocabulário parecido, as crianças não têm um vasto vocabulário. Elas relataram as experiências praticamente da mesma forma. Isso só prova a experiência real da consciência quando se manifesta em outras dimensões, através de outros corpos. Sonhos lúcidos. Quem quer começar a entender um pouco mais sobre o seu psiquismo, um bom livro, começar a desenvolver, a treinar durante o sonho, você perceber que está sonhando, e a partir dali, você não só mudar o seu sonho, como partir para uma projeção consciente, o que nós vamos falar depois em outros vídeos. Viagens além do universo, de Robert Monroe, um autor também que relata as suas experiências fora do corpo. De Robert Monroe também, A Última Jornada,
falando também das experiências fora do corpo. O que mais? Uma linha mais voltada agora para sistemas solares e consciências extrafísicas e extraplanetárias. Nós temos livros de Trigueirinho, que fala de uma civilização intraterrena, sinais de contato, Trigueirinho também, contato com seres extraterrenos, a vida em Saturno, um relato espiritualista de almas daqui da Terra que embarcam numa nave para irem até Saturno poder estudar o comportamento das almas saturninas. Interessante livro. Temos de Rodrigo Romo, Confederação Intergaláctica, fala da saga da nossa galáxia, do nosso universo, das consciências que acabaram deturpando o livre-arbítrio e se transformaram em poderosas forças contrárias à luz, e todos viemos parar na Terra, estamos no mesmo barco até hoje, não conseguimos sair disso. Fala da queda de Lúcifer e de como tudo isso se sucedeu. Agora, os livros que mexem com a nossa cabeça em termos psicológicos. Esse livro, Ninguém Dá Nada por Ele, maravilhoso, Alegria e Triunfo, para pensamentos positivos, perfeito. Em termos de estudos psicológicos, eu tenho aqui também Nossos Filhos São Espíritos, para aquelas mães que perderam seus filhos e que entendam que nós temos a responsabilidade com os nossos filhos a partir do momento que recebemos eles, enquanto crianças, mas a partir do momento que eles se tornam adultos e independentes, eles são filhos do mundo, são filhos de Deus. Em primeiro lugar, são filhos de Deus. E a nossa responsabilidade é de encaminhá-los. Não são partes de nós. Então, o livro demonstra muito isso, coloca de uma forma muito coerente, muito científica e muito sensível também, com relatos de alguns espíritos que tiveram medo de nascer. E passa para a gente a realidade, que nascer é muito mais aterrador do que morrer. Aqui eu tenho de Samael Weor, Evolução Psicológica. É um livro do mundo e do âmbito da gnose, conhecimento gnóstico. Muito bom. Eles têm realmente um tratado de como você deve proceder. Eles dão técnicas, não só nesse livro, em outros livros, porque nós precisamos de técnicas e de roteiros, como seguir dentro do nosso mundo psicológico. Porque é fácil você querer que o outro, lá fora, modifique as coisas para você. Você vai lá na religião e não quer fazer nada. Você quer que o outro resolva o problema e acabou. E a gnose, ela tem, assim como a projeciologia, que eu vou falar depois, tem aqui 2 calhamaços para a gente estudar em outros livros. A gnose, assim como a projeciologia, tem princípios próprios de ajudar na evolução, de ajudar o ser humano. Passo a passo, sabe aquele passo a passo dos alcoólicos anônimos? A pessoa vai lá, ela tem um vício, tem uma dificuldade, ou com drogas, ou com álcool. Precisa de um programa, essa é a palavra que eu estou buscando. Precisa de um programa, um roteiro para seguir, um roteiro claro. E ela tem que seguir aquilo ali para dar certo, e dar certo. As religiões não fazem isso com a gente. A grande maioria fala, olha, você tem que ser assim, você tem que ser dessa jeito. É necessário que seja desse jeito. Mas como fazer? Então a pessoa desanima, precisa ir para grupos para que um motive o outro. Já que você está aqui, eu também vou. Então um motiva o outro, então a religião é isso, um vai puxando o outro, e fica aquele grande agrupamento, aquela grande congregação, ninguém sai, ninguém pode sair, um acordo mútuo de que as pessoas estão ali para se ajudarem. Por quê? Elas sozinhas, individualmente, não conhecem o seu psiquismo interior e a relação própria, individual, com o mundo, com o universo, com o Criador, com toda a criação. Então, nós precisamos desses roteiros. A gnose passa para a gente conhecimentos que nos fazem entender. E a projeciologia e a conscienciologia também. O Espiritismo, ele nos informa o que acontece no mundo espiritual antes de nascermos, depois de passarmos pela vida e voltarmos para o plano espiritual, a chamada morte tão temida. E a projeciologia coloca para a gente que não é necessário você morrer
para saber o que está acontecendo do outro lado. Podemos saber agora, hoje, através das projeções em outras dimensões. Correto? Então, essa é a minha contribuição. Ficou faltando aqui um livro. Médiuns notáveis, para você que quer ser médium, trabalhar com a espiritualidade, fazer a caridade, doar suas energias. Tenho aqui exemplos de vários médiuns e de várias linhas de trabalho. Não só médiuns espíritas, como médiuns também ligados a igrejas, a religiões orientalistas, médiuns de Umbanda, as suas curas, os seus feitos, seus exemplos de humildade, de modéstia e de bravura. Médiuns notáveis de Valdemar Falcão. Recomendo. Bom, essa é a minha contribuição, então, para que nós possamos ter uma visão abrangente do que temos de espiritualidade ao nosso alcance no momento, através das literaturas. Não temos que ter preconceito, e eu acho muito estranho, muito feio, uma pessoa ficar criticando um autor, um determinado médium. Olha, eu esqueci de falar aqui de um outro autor, que eu leio muito, eu tenho outros livros ali, tem muita coisa. Mas os livros dele, do Robson Pinheiro, eu não tenho aqui no momento, um está emprestado, o outro também está emprestado, e o terceiro também está emprestado. Eu sei que são obras maravilhosas desse autor mineiro, Robson Pinheiro, que vem trazendo mensagens de espíritos, de consciências extrafísicas, que vem trazendo informações valiosíssimas para a gente. Junto com o Roger Bottini, junto com o Norberto Peixoto, Robson Pinheiro, vamos dizer, e junto com o Chico Xavier, que aqui foi, e temos também ainda vivo na doutrina espírita, o Divaldo Franco. Divaldo Franco também é outro iluminado. Cada pessoa tem seus próprios defeitos, suas próprias virtudes. Não adianta a gente querer ficar criticando o trabalho, falando que um é melhor do que o outro. Mas esse autor trabalha desse jeito, fala isso. A personalidade dele é assim, eu não gosto. Uma coisa é certa. Quem está fazendo está na frente de quem está parado. Se você não gosta, você critica, vai lá e faz melhor. Então, eu tenho que aplaudir a todos aqueles que conseguiram contribuir com a espiritualidade, nos trazendo literaturas exemplares, maravilhosas, em diversos assuntos, em diversas áreas de conhecimento. Vamos seguindo com os estudos, que eu vou pegando um livro de cada vez, fazendo alguns estudos em separado, de algumas abordagens que os autores colocam, tanto os autores físicos quanto os autores espirituais. Perfeito? Então tá, até a próxima, gente.